Bora lá então, 11 horas 18 minutos. A gente que já começou amanhã no Rio dos Sinos, fazendo uma transmissão direta lá com o João Chaves. Um vento no Rio, 1,51 m, viu, gente? Continua 1 m abaixo, mas está 1,51 m, já aliviou um pouco, né? Semana passada estava a menos de 1 m, então bem preocupante, continua preocupante, né? Sempre é bom economizar água, nunca é demais a gente reforçar isso. Bom, estamos aqui na Câmara de Vereadores, no gabinete do vereador Nestor, e hoje, às 15 horas, tem uma audiência pública aqui na Câmara, né? Para tratar, né, audiência pública da Comissão Permanente de Finanças. Vamos tratar aqui da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual de 2025, ou seja, já pensando 2025, e o vereador Nestor é o presidente da comissão, vereador? Isso, dá o nosso... Deixa eu só dar um bom dia, né? Dar um bom dia pro vereador. Explica para nós assim, o que vai ocorrer, como é que funciona, né? Para aquelas pessoas que não sabem, para aqueles que sabem, né? Reforçar, né? O que acontece, né? Com a Lei Orçamentária Anual 2025, que é o nome que a gente sempre diz, né? A LOA. Bom dia, tudo bem, senhor? Dá o nosso bom dia, Tipalinha. Veio especialmente aqui no nosso gabinete hoje com a estrutura e nós conversarmos aí em live, né, sobre o orçamento de 2025 do município de São Leopoldo. Isso que é bom para quem está nos ouvindo, né, no orçamento público, tanto o município como o Estado e também a União, município, Estado e governo federal, todos fazem o planejamento de um ano para executar no ano seguinte. Então é muito importante, levando em conta a projeção econômica, são os dados macro, né, a previsão, por exemplo, da economia, né, projetado é 3,85 lá para 2025, 3,50, né, 6,60 para 26, 3,50 para 2027, ou seja, são as projeções macroeconômicas. E o município de São Leopoldo, né, é um município que mais cresce, né, cresce proporcionalmente no estado do Rio Grande do Sul, né, comparativamente. Então eu lido com esses números, a minha área, né, que eu me animo, ela é objetiva, não é, como muitos pensam, que é uma peça de ficção, e segue em todos os lugares, todos os municípios brasileiros, segue um ritmo, né? Portanto, a Secretaria da Fazenda, né, o responsável pela estrutura de planejamento também, Secretaria, né, de Planejamento e Governo, Secretaria-Geral, somos responsáveis por elaborar a peça, né? Então ela será apresentada pelo secretário da Fazenda, mais a equipe de planejamento. E o que são dados objetivos e dados importantes, né? Nós vamos, né, a cada 4 meses, a Secretaria da Fazenda apresenta, né, na Câmara de Vereadores o quadrimestre, né, de janeiro a maio, depois até agosto, e aí em janeiro apresenta a conclusão do ano em que se concluir em dezembro. A projeção de 2025, né, um orçamento de R$1.783.000, ou seja, é sim a despesa, né, pensada, imaginada, projetada. Isso, vereador, está incluído toda a máquina pública, né? Despesa do Hospital Centenário, despesa com os servidores públicos, despesa do SEMAI, ou como é que funciona, só para o pessoal entender. Perfeito, nós temos a administração direta, né? Que é muito, muito importante. Depois temos a administração indireta, né? A administração indireta, né, vamos dizer, se nós imaginar o SEMAI, 236 milhões, a projeção de 2025. Se nós pegar o IAPAS, Instituto de Aposentadoria e Pensão, também tem lá a sua autonomia, mas a responsabilidade, enfim, pelos repasses
pela gestão, enfim, de 169 milhões ano, também é do município, né? Aí nós temos o Hospital Centenário, que é uma fundação, agora, né, 141 milhões, na verdade, são repasses, né? É tripartite, federal, estado e município, mas, né, sempre é um capítulo à parte, né, Hospital Centenário, porque 68%, quase 70% da manutenção do hospital é com recurso do município, né? E esse é o grande desafio, o grande debate, né, da necessidade de ter uma orçamentação. Então, isso são questões importantes. E a própria Câmara de Vereadores, então, também são repasses, né? 21 milhões ano. E aí todas as demais secretarias, enfim, gabinete, vice-gabinete, né, do prefeito, enfim, todas as suas estruturas. Então, é algo muito importante, é uma máquina importante, próximo a 6 mil servidores, e, portanto, presta, né, um serviço muito importante ao nosso município. Então, eu achei muito importante nós fazermos essa conversa preliminar, né? Eu coordeno a Comissão de Finanças, né? Ou seja, são comissões permanentes, né, de planejamento, enfim, de finanças, orçamento e economia, né, no conjunto da Câmara de Vereadores. Então, a Câmara é um poder, né, que acompanha, que fiscaliza, que precisa, de fato, estar adequado nesse sentido. E como nós tivemos um ano também, um ano atípico, evidente que verbas suplementares, complementares, emergenciais, enfim, também fizeram parte, né, desse período tão importante. Então, por que eu acho tão importante, por exemplo, ao menos para a comunidade, ou para muitos vereadores, ou para muitos, o orçamento é uma peça quase de ficção, não. Ele é uma peça, né, uma amplitude, né, do tamanho do nosso município, né, quase 220 mil habitantes, e projeta a previsão, projeta o crescimento, previ, de fato, na macroeconomia, o tempo inflacionário, né, que nós acompanhamos permanentemente nos seus desdobramentos. Então, é muito importante todas as questões relativas a 2025, eles estão colocados, né? E já fizemos aqui a lei de diretrizes orçamentárias, né? Que tá aqui o orçamento físico, né? O vereador estava falando, né? Antigamente era impresso tudo isso, né? Tem ali ainda, né? Vereador, independe, né? A gente vai ter a partir de 2025 um novo governo. Mas independe disso, existe, né, essa lei orçamentária, essa previsão, a gente está falando de previsão, é levada para o plenário para fazer a votação. E eu estava olhando aqui, acompanhando aqui o edital, são várias etapas, né? Tem algumas etapas. Hoje, né, dia 12, a partir das 15 horas, aqui na Câmara de Vereadores, tem audiência pública. No dia 25, às 18 horas, é o prazo final para protocolar, né, das emendas pelos vereadores e vereadoras, né, via sistema. No dia 28, às 17 horas, a primeira e a segunda sessão de votação da LOA, ou seja, hoje vai ser apresentada, e no dia 28 vai ocorrer a votação na primeira e segunda votação. É assim, os trâmites são esses, as etapas são essas. Isso, oficialmente, né, um calendário constituído, né, e que tem também um aval já trabalhado da Comissão de Constituição e Justiça, todo o desdobramento. Eu estou colocando esses dados que retrata, né, também a vida do cidadão, a vida da família, enfim, quem tem um orçamento, seja trabalhador de carteira assinada, seja trabalhador autônomo, quem faz a gestão, né, do seu negócio, seja MEI, seja microempresa, média empresa ou empresa de grande porte, opera com orçamento. Porém, né, o poder público complexo, né, porque trabalha muito com repasses, com transferências, né? Se nós olharmos, incluindo a prefeitura no orçamento de 1 bilhão e 783
milhões de reais, se comparar as transferências, né, da Secretaria de Saúde para o hospital, se trabalhar os desdobramentos, também é a Fazenda que transfere para a Câmara de Vereadores, né? Ou seja, nós chegamos a mais de 2 bilhões de reais. E, portanto, não é qualquer empresa que tem um faturamento, uma receita, uma despesa equivalente a isso. Portanto, nem todos os serviços, enfim, a prefeitura, né, tem os seus recursos próprios, ou seja, se pegar os dados do ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias, vamos dizer, do Estado do Rio Grande do Sul, previsão de 178 milhões, né, de transferências do Estado, né, para o município, o fundo de participação, né, do governo federal, né, o recurso da educação, que é do Fundeb. Então, tudo são gestões, né, recursos que são vinculados, né? Às vezes o cidadão pensa assim, olha, né, esse recurso de trânsito, né, o recurso, né, de várias áreas é simplesmente repassar esse recurso e pode utilizar de uma área para outra. Não, tem recursos que são específicos para a área, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa clareza e essa gestão que o poder público é obrigado necessariamente a acompanhar e a respeitar. Como nós estamos chegando, por exemplo, no final do ano, e mais num período, né, de conclusão de gestão e na perspectiva, né, da gestão 2025, né, precisa de fato ter aí uma transição e um acompanhamento muito importante, né? Não é qualquer cidadão, né, que possa fazer essa gestão, mas também é algo imensamente simples, como o cidadão administra o seu recurso, né, mensal ou diário, da mesma forma, né, o poder público trabalha um pouco essa perspectiva. E São Leopoldo é um município que investe, né, ou seja, tem ainda, muitos falam, e isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Eu ouço por muitos cantos, agora, né, a sucessão herdará, né, um passivo, uma dívida muito grande. São Leopoldo, na região, é um dos municípios que tem a menor dívida consolidada. O que é dívida consolidada, né? São empréstimos, são financiamentos, são prestações, né? Dívida consolidada, o cidadão comprou um carro, comprou uma geladeira, parcelou em 12, 24 vezes, né? Ou vai lá parcelar o seu tributo, vai lá parcelar a sua luz, né, o seu IPTU, ou seja, isso é considerado uma dívida, né, consolidada, parceladamente regulada, né? E o município hoje tem uma dívida consolidada de aproximadamente 600 milhões, né? E a resolução do Senado diz o seguinte, olha, o município pode ter uma dívida consolidada de até, previsão, né, do Senado Federal, uma resolução que pode ter uma dívida consolidada de até 120% do seu orçamento. Então, São Leopoldo pode ter seguramente uma dívida consolidada de mais de 1 bilhão e 500 milhões e, portanto, o município tem muito crédito, né? Não é verdade quando aqui na Câmara as pessoas, às vezes, equivocadamente votam contra, porque são contrários a endividamento. Não, né? Tu fazer uma obra, seja lá em 5 anos, em 10 anos, enfim, realmente é um grande investimento, né? E, portanto, o governo federal também encaminha muitos recursos a fundo perdido, ou seja, sem fazer, de fato, o endividamento do município. Então, é muito importante as obras do PAC, né? Se nós lembrar da João Correia, é a primeira obra do PAC do Rio Grande do Sul, né? Que foi inaugurada parcialmente em 2008, ou seja, ela foi depois estendida até Casa de Bomba da João Correia, ou seja, são obras estratégicas, né, muito importantes. Aliás, a gente tem várias obras do PAC, né, projetos, né, do PAC que foram aprovados. Vereador, 11 horas e 32 minutos, só para atualizar aqui o pessoal.
essa etapa, né? Hoje, a partir das 15 horas, então, é apresentado esse orçamento, essa previsão. No dia 25, né, o prazo final para protocolar. E no dia 28 é a sessão, né? Tem duas sessões, a primeira e a segunda, de votação. O que é o governo espera, né? A expectativa do governo, sim, que seja aprovado e tal, como é que tá? Perfeito, né? Aqui, eu sou do tempo, né, que nós tínhamos um grande orçamento participativo na nossa cidade, né? 2005, 2006, coordenou o orçamento participativo, então todo o orçamento construído em conjunto com a comunidade, a gente tinha ali de 3, 4 até 7% de investimentos em obras, em serviços, enfim, e aí a gente até trabalhava a lógica de que não haveria necessidade de emendas, embora é uma prerrogativa dos vereadores, assim como na Assembleia Legislativa, assim como no Congresso Nacional. Nós sempre trabalhamos a visão de que quem é governo, né, ele pode demandar, e como a oposição também, e pode ser necessariamente incluir no orçamento. Então nós temos até o dia 25, né, que é uma segunda-feira, às 18 horas, é o prazo final para protocolar as emendas, né? Se evidentemente alguém tiver emendas, enfim, né? Depois essas emendas serão acolhidas, avaliadas e apreciadas no conjunto da peça, né? Que será votado dia 28, né? Que é o dia 18 às 17 horas, que são sessões oficiais da Câmara de quinta-feira, do dia 28 e do dia 12, né, de dezembro, portanto, primeira e segunda votação. Então é muito importante e a gente fala exatamente sobre isso, tem todas as secretarias o seu orçamento desmembrado, detalhado, né? Além disso... E todos os vereadores têm acesso, obviamente, a esse material aí. Todos os vereadores da comissão de orçamento, finança, economia e planejamento, eu sou presidente, vereador Brasil, vice-presidente, o Hitler, né, da comissão, e também o vereador Adão Rambor, né, todos, né, se tiver emendas, nós vamos eleger um relator, né, dos 3 vereadores, e vamos, né, verificar pela Constituição, pela questão, análise jurídica, né, a legalidade, a constitucionalidade, votada com a constitucionalidade, serão todas apreciadas pelo conjunto dos vereadores. Eu não posso terminar essa live, né? Até para aproveitar a oportunidade, o jornalista aproveita as oportunidades. Saber do futuro do vereador Nestor, já que eu vim aqui, né, para falar sobre esse tema da LOA. Eu quero saber, né, quantos mandatos, vereador? 7? Desde 1996. Pergunta rápida, 7 mandatos. 7 mandatos. O que o vereador Nestor, né, decidiu, uma decisão do próprio vereador, né, que não iria concorrer. Tomo depois. Só para saber do vereador, né, a partir de janeiro, né, 1º de janeiro de 2025, qual o futuro do vereador Nestor depois de 7 mandatos? Eu penso, né, de que a política, sempre encaro a política como a arte, como a ciência, como uma experiência de vida, né? Não é uma profissão. Por isso, né, eu disputei, né, também o rumo do município no dia 21 de janeiro, né, e para nós trabalhamos, apresentamos as condições, a visão que a gente tinha, todo o nosso acúmulo, quem nos cerca, quem nos acompanha, e fizemos uma apreciação interna, numa prévia, né, no Partido dos Trabalhadores, que é sabido da nossa cidade, evidente, foi uma prévia muito dura, né, foram duas teses bem distintas, né, e nós
avaliamos que nós estamos bem posicionados, evidente, não foi essa a definição política, né? No momento seguinte, nós também tomamos a decisão em não concorrer, depois de 28 anos, a vereador, né? Focamos, né, no nosso pré-candidato Clairto, nós tínhamos um conjunto dos vereadores, de Anderson, o vereador também Evandro, todos os demais, né, participamos ativamente da campanha, né, por entender que também há uma necessidade no contexto da renovação política. Nós temos absoluta convicção que já elegemos uma geração nova de vereadores, né, e que irão certamente incorporar todo o processo histórico, seja do Partido dos Trabalhadores, né, nos seus mais de 40 anos, mas também, né, focalizados numa concepção de democracia, numa concepção de construção política. Nós se somamos a todos, eu sou suplente também de deputado federal, em 2022 fui o deputado federal mais votado aqui, né? E nós temos um itinerário que nós abrimos, né? Estamos abrindo o debate depois do segundo turno, depois do dia 27, às 20 horas, concluídas as somas, enfim, as conclusões dos 51 municípios brasileiros, os 5 do estado do Rio Grande do Sul, nós já passamos a avistar 2026. Né? Esse é o itinerário de quem está nesse meio. Nós estamos nesse meio se somando, de fato, né, após uma, como é que eu diria assim, uma perda, né, política da nossa cidade, né, mas a eleição, a democracia exatamente estabelece isto, né? É a população que, de fato, trabalha a autoria da responsabilidade sobre o processo eleitoral. Aí precisa, né, vereador, também haver autocrítica, né, o que né, aonde, não vou dizer, não vou usar a palavra errou, mas, enfim, aonde precisa avançar. Sim, sobre as opções, seja programáticas, políticas, enfim, e também do período histórico, né? Acho que é bom aproveitar esse teu momento de nós compararmos. Eu aprofundo isso, é algo extraordinário. Por exemplo, o Brasil vem, desde 2015, vem de um golpe, né, de Estado programado. Isso não é um golpe contra a presidente Dilma, mas é um golpe por uma visão de país, uma visão de Estado, uma visão do destino, das riquezas do nosso país. Isso nós temos absoluta convicção que foi uma interferência na democracia brasileira, né, e que teve como ponto seguinte a prisão do presidente Lula. E isto possibilitou, né, um outro projeto se instalar no país e com o retorno do presidente Lula em 2022. Né, e, portanto, esse itinerário de uma democracia que precisa cada vez ser mais consolidada, cada vez mais forte do ponto de vista do Estado, que nós queremos que seja um Estado do tamanho da necessidade de cada município, de cada estado e do país, a estrutura pública adequada nos seus serviços fundamentais, essenciais, que é o grande desafio, nós entendemos, né, que a democracia é a nossa grande dádiva, é o grande benefício que todos nós, que a sociedade precisa desfrutar. Então nós pensamos, esse próximo período, sim, é um período de avaliação e é um período de construção, de aproximação com a sociedade civil, né? A gente, quando perde, né, tem razões, né? Por que o povo não compreendeu ou então não optou pela nossa proposição como sendo a melhor proposição, né? O povo constituiu um povo que sofreu muito pós a enchente, né? Durante a enchente, portanto... Mas, vereador, eu quero encerrar, mas assim, acho importante, assim, democraticamente, o povo escolheu um outro partido, né, para governar a cidade. O PT estava há 8 anos, né,
teve uma parada. E isso, mas dá para fazer uma avaliação assim, porque assim, não dá para dizer uma avaliação do próprio PT, né? Onde o PT, eu acho importante isso. O povo fez a escolha dele, votou no próximo partido que vai assumir em 2025. Mas o PT faz essa leitura do PT. Né? O que faltou? Porque se perdeu, se não teve a maioria dos votos, é porque faltou entregar alguma coisa. O PT faz essa avaliação. Perfeito. Nós fizemos a avaliação. Não basta fazer uma grande aliança política. Né? Não basta. Né? Nós vimos isso, não faltou aliança para nós. Né? Mas faltou, sim, uma identidade, né, de raiz com a população da nossa cidade. E acho que esse sempre foi a nossa presença próximo, né, à população, historicamente sempre foi, há um distanciamento, né, da população, das novas gerações, e acho que a gente, de fato, precisa voltar a olhar muito mais próximo das pessoas e trabalhar essa perspectiva de organização. Tu fazer a gestão de um governo é um serviço duro, demanda tempo. Eu passei um período no SEMAI, depois passei um período na segurança, passei um ano no Hospital Centenário, ou seja, trabalhei com o limite da vida das pessoas, né? Fica a relação entre tristeza e saudade, né, no nível, né, das pessoas, e penso que a gente precisa ter governos, né, eficientes, governos cada vez mais próximos. Em 2000, vamos dizer, e esse próximo período, né, eu não diria a palavra reciclar, né, mas estou me atualizando, fazendo um conjunto de avaliações muito importantes que a gente aprecia conjuntamente. A cidade de São Leopoldo também nos conhece, né, em relação a isso, e queremos dizer que o novo governo, né, o Eliomar, a Regina, enfim, nós torcemos, é necessidade da democracia que faça um grande governo, e nós vamos estar, sim, né, com uma avaliação muito crítica, com tudo aquilo que foi construído, né, do governo Vanazzi. Todos nós se identificamos, trabalhamos imensamente esse processo, temos absoluta certeza que tanta nossa juventude, tantas pessoas de todas as idades necessitam, né, de um poder público, né, qualificado, cada vez mais próximo da comunidade. Então, quero te agradecer a visita aqui, reforçar de que nós vamos, sim, continuar tendo a política como, de fato, orientador da nossa vida, como sempre foi, desde da minha infância, desde a minha família, todos os demais, e acredito, né, do melhor método possível, né, de se aproximar cada vez mais da comunidade, e reflete um pouco, né, um certo distanciamento. O pessoal vai continuar vendo o Nestor caminhando pelas ruas. Vão continuar vendo o Nestor, certamente ainda vão continuar me demandando, e nós temos grandes representantes aqui na Câmara, né? Seja e tem um governo federal, né, Nestor? Do nosso partido aqui na Câmara, como também dos nossos aliados, conhecemos a cidade e temos absoluta certeza, né, de que 2026 é sim, né, aquilo que fizemos agora do ponto de vista do município, né, na estrutura superior. Esta aqui, a eleição municipal, é a eleição baixa, é a eleição do nosso território, né? Prefeito e vereador. É diferente. E a eleição federal é a eleição alta, né? Que contempla, de fato, todos os resultados de toda a construção feita no nosso país, todas as suas relações. Então, agradecer muito. Quero ainda, antes do final do ano, nós fazermos uma atividade, né, desse nosso tempo, e temos absoluta convicção de que nós precisamos no nosso país partidos fortes que constituem um pensamento, uma identidade relacionado à nossa democracia, e principalmente na direção de quem mais precisa, né, desse processo, que são os trabalhadores, são as mulheres, são as populações que têm mais necessidade de ter serviços públicos adequados à sua população.
Tá certo, tá, gente? Hoje, então, a partir das 15 horas aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente está, né? Audiência pública da Comissão Permanente, né, de Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento no plenário aqui da Câmara. Então, vai ser apresentado. Dia 25 é protocolado aqui e no dia 28, às 17 horas, tem a primeira sessão e no dia 12, a segunda sessão de votação sobre isso. Quero agradecer a ti. Aqui, Palinha é muito presente, muito criativo, enfim, é um serviço, né, que também presta, né, a democracia, boa informação, e nós queremos que cada vez mais a representação do legislativo possa, sim, expressar o seu papel, o seu compromisso com a cidade, consequentemente com o executivo, né, e temos absoluta convicção de que essa peça orçamentária foi construída a muitas mãos e por servidores, né, acompanhados com uma perspectiva de vida, de política muito importante. Portanto, todos nós entendemos que 2025 é, de fato, um período importante em todos os municípios brasileiros, e em especial no município de São Leopoldo. Então, muito obrigado por vires até aqui no gabinete e agradecer toda a nossa equipe, toda a assessoria aqui também do Legislativo, com todos os demais vereadores que contribuem nesse processo, e principalmente o destino desse trabalho é a nossa querida população da cidade. Legal. Tá bom? Pessoal aí dos outros gabinetes, né, os demais vereadores também, se quiser, né, falar com a gente, né, só chama, a gente vem aqui. Às vezes não dá, a gente quer encaixar lá nos nossos programas, mas não dá. Agora a gente tá com um programa novo, tá na hora na Berlinda, a partir das 8 às 9 da manhã, né, iniciamos ontem, hoje fomos pro Rio, amanhã a gente vai lá para Charlau, enfim, a gente vai girar a cidade, é a nossa proposta, e das 9h30 às 10h30 temos o programa lá, Berlinda News Entrevista, mas às vezes a gente não consegue atender a todos, mas a gente vai sempre, né, ao encontro da população, que é esse o nosso objetivo. Tá bom, minha gente? Juliano Palinha para Berlinda nas ruas. Até mais.